Hoje eu entendo o mundo de uma forma diferente. Eu acredito que existam várias linhas de tempo e que a gente está transitando nelas o tempo todo. Isso é um ser multidimensional. E há muito tempo atrás, quando eu ouvia e via filmes e documentários sobre universos paralelos, teoria das cordas, universo elegante, universo multidimensional, eu via tudo aquilo, mas eu não tinha a compreensão de como funcionava. Talvez hoje eu não tenha ainda de uma forma estrutural completa, mas de alguma forma eu tenho uma ideia melhor. E como eu acredito que a gente está transitando em linhas de tempo o tempo todo, de uma linha de um tempo para outro, conforme o que eu estou vibrando, conforme o que eu estou pensando. E conforme eu mudo a minha vibração e o meu pensamento, eu mudo imediatamente de linha de tempo, ou para pior ou para melhor. Isso para mim é o mundo multidimensional. E como não pensar em multidimensões? O que seriam as dimensões? 3D, 4D, 5D, 6D, o que é isso? Hoje eu entendo que isso é a frequência do amor. Quanto mais elevada a frequência do amor no ser, mais alta é a dimensão que ela frequenta, que ela vivencia. E quanto mais vibramos na energia de luz, da fraternidade, da compaixão, do amor, mais a gente muda de linha de tempo para uma melhor e mais a gente eleva a nossa dimensão. Talvez essa coisa de dimensão, né? 3, 4, 5, 6, 7, seja para medir a frequência do amor, nada mais do que isso. E a gente fica falando em dimensões e, na verdade, nós estamos falando do amor. Na verdade, nós estamos falando da medida do amor. É um jeito aqui na Terra que a gente tem de medir as frequências do amor. Então, se eu estou na 3D, eu tenho um certo tanto de amor. Se eu estou na quarta, na quinta dimensão, eu tenho um outro tanto de amor. Se eu estou na sétima, oitava, na 11ª, 12ª, eu tenho outra medida do amor. É assim que eu estou entendendo hoje. É a medida do amor, nada mais que isso, número de dimensão. As cartas de Cristo que eu estudo desde 2012, não paro de estudar, porque ela é muito resumida e ela traz conteúdos tão profundos que muitas vezes a gente não entende. Hoje eu consigo compreender várias coisas, como por exemplo, como numa das cartas ele diz que em alguns momentos eu estou com um pé na 3ª dimensão e em outros momentos eu estou com um pé na 5ª, vamos dizer assim. Ele está dizendo que a gente vive numa gangorra, ele, o Cristo, nas cartas de Cristo, diz que a gente vive uma gangorra emocional e conforme essa gangorra emocional, a gente transita nessas dimensões. E por que não nas linhas de tempo? Então agora tudo começa a fazer sentido. Outra coisa que me fez sentido das cartas de Cristo foi quando eu descobri de uma forma terrível o que acontecia com as crianças aprisionadas e que foram libertadas 100.000, eu não sei quantas mil mais tem aprisionadas em outros lugares. Mas o terror que essas crianças passaram para fabricar o adrenocomos, para saciar a luxúria desses homens, sei lá, mas quantas pessoas, não só as crianças, como mulheres e adolescentes, mas principalmente as crianças. Então, Cristo diz numa das cartas,
Como você pode dormir enquanto crianças estão sendo abusadas e estupradas nesse momento? E aquilo eu pensava, mas as crianças estão dentro das casas, como que eu vou fazer? Como que eu vou pensar? E aí eu vibrava pelas crianças, mas eu não sabia o que ele estava dizendo. Depois que essa verdade veio à tona, eu entendi. E realmente eu não dormi uma noite inteira. E nessa noite eu tive que fazer muita coisa para elevar minha vibração. E não foi de medo, foi de ver a crueldade do homem, de impactar, de ver o mundo que eu vivo. E que aqui tem tanta maldade, tanta crueldade, tanta abominação, que eu fiquei realmente estarrecida, é a palavra. Mas não fiquei mais do que aquela noite, porque não é nessa vibração nem nesse mundo que eu quero viver. Não é nessa linha de tempo que eu vou ficar, por mais que eu tenha descido aquele momento. Outra coisa que o Cristo diz também em suas cartas, no texto complementar, nos textos complementares, na verdade, ele nos ensina a criar o reino dos céus. E por que talvez ele fale dessa forma? Porque é a forma como a gente compreende. Muitos estão ainda apegados na Bíblia, nos dogmas. E como essas cartas quebram todos os dogmas e paradigmas, ele é muito coloquial na forma como ele fala. E como ele nos transmite. E a criação do reino dos céus, hoje, eu entendo, depois que eu entendi as linhas do tempo e a multidimensionalidade em que eu posso transitar. Saber é uma coisa, eu já sabia isso. Se você me falasse sobre essas teorias, eu ia falar, já sei, já conheço, mas eu não tinha a compreensão e o entendimento lá no fundo. E o do quanto é importante o que eu estou vibrando e pensando nesse momento, porque é a linha de tempo que eu estou. Ele diz para construir o reino dos céus. Por quê? Porque quando você mantém aquela visualização da energia onde somente a consciência divina existe, o amor divino, alegria, bom humor e a beleza da autoexpressão, que é o que eu mais adorei nesse texto, porque o que é a beleza da autoexpressão? É você fazer aquilo que você ama. É deixar de ter que fazer algo que você se impôs a fazer porque te dá dinheiro ou te dá o sustento, para fazer algo que você ama realmente. E ele diz que no reino dos céus é assim, você só faz o que você ama. E ele te intui a criar uma visualização disso e entregar ao Pai, porque ele é ilimitado e consegue ver muito além de você e construir isso muito mais. Mas que você precisa manter isso constantemente, fazer essa visualização, acreditar nisso, agradecer por isso. Então ele está ensinando a gente a mudar de linha de tempo e ele diz mais: eu não posso construir o reino dos céus para o outro. E construa a sua, porque senão outros vão construir as dele e você vai ficar para trás, porque você não vai construir a sua se você não fizer isso diariamente, porque ele sugere que façamos diariamente. Hoje eu procuro viver isso constantemente. É claro que eu não consigo. Em alguns momentos ainda vou para alguma energia da dualidade. E outra coisa mais que eu entendi, que eu já sabia, como vocês já sabem, como nós somos um fractal de Deus. Mas eu entendi isso de uma forma tão forte para mim, que eu consegui entender que esse ser que é onipresente, onisciente, e que está em tudo, em todos, e que eu sou Ele, faço parte dele, e que sou igual, só que numa diminuta partícula, mas assim mesmo eu tenho
a chama divina, o poder divino, o amor divino e a sabedoria divina em mim, que é a chama divina completa. E que com isso eu posso tudo. E que tudo que eu vibro, o universo fica me devolvendo, porque é isso que é Deus. Ele te dá tudo. Eu me dou tudo. Basta eu pensar, vibrar, pôr meu foco, que o universo está me dando. Então, olha a consciência que eu tenho que ter dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, do orai e vigiai. Palavra tão falada, tão batida, mas orar é estar em contemplação, é estar em estado de paz profunda, de amor, vibrando com o todo. Se o universo está me devolvendo o tempo todo o que eu estou emanando, é muito simples eu construir aquilo que eu quero para a minha vida. Basta eu pôr foco, sentir, vibrar, pensar, acreditar. E a partir disso, eu começo a fazer uma análise profunda dos meus sistemas de crenças. Trazer à luz as crenças que são negativas e que emperram e limitam a minha vida. Que crenças seriam essas? Então eu vou olhar em que aspecto da minha vida ela não está bem. Em que aspecto poderia melhorar? Em que aspecto eu desejo coisas? E é ali que eu vou buscar, no porão da minha alma, a crença que está arraigada lá com todas as raízes, fazendo eu viver o que eu não quero viver. E espontaneamente eu descobri como. E não foi as técnicas terapêuticas que tem por aí, mas de uma forma consciente, onde eu uso o meu cérebro esquerdo. Agora não, é de uma forma profunda e total, onde talvez eu use meu cérebro direito e muito mais, e o meu coração. E essas crenças negativas e essa luz que me veio a respeito delas, me ajudou a tirar da alma, do porão da alma, dos meus clientes, a crença que está emperrando a vida. A partir daí, quando isso vem à luz, você pode tomar consciência e querer mudar isso. A partir daí, é o meu paciente que tenha consciência do como ele manifestava a vida para ele naquele sentido que ele pode mudar. Não sou eu quem mudo. Eu o ajudo a mudar. Eu ajudo a descobrir essa limitação, essas crenças e se libertar dela. Agora é um serviço dele e meu das minhas. Entendendo tudo isso, tendo toda essa compreensão. Claro que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai entender de uma forma. Mas como eu sou terapeuta há bastante tempo, eu consigo captar rápido até que ponto aquela pessoa consegue entender, até onde eu posso explicar de uma forma mais científica ou de uma forma mais espiritualizada, vamos dizer assim, mais além da mente racional. No fundo de tudo isso, mesmo para quem não consegue compreender as linhas de tempos, os universos paralelos, a multidimensionalidade, mas pode entender que a vibração para estar numa vida melhor, que você é a única pessoa que pode construir, e que a gente bate e rebate nessa palavra amor, e que muitas vezes a gente nem conhece o amor realmente. A gente conhece o amor humano. Nas cartas de Cristo, ele também mostra a diferença do amor humano e do amor divino.
de uma forma coloquial, onde dá para a gente entender. E aqui misturei uma série de coisas que eu venho lendo, estudando, pesquisando há muitos anos. E agora, como eu trouxe a compreensão, a luz para mim, eu tento passar da forma como eu entendo ou entendi para algum de vocês que possa também, através das minhas palavras, ter um entendimento melhor e ajudar a construir esse reino dos céus aqui na Terra, que é o coletivo, que é a massa. Quanto mais mentes, corações vibrando nessa energia, mais a gente ameniza os impactos dessa era, dessa mudança de ciclo que estamos vivendo. Eu me lembrei de um conto que eu ouvi há muitos anos atrás, e esse conto também ficou me impactando quando eu ouvi. Era o seguinte: Deus chamou um anjo, um dos seus anjos mais prestativos e inteligentes. E ele disse: eu preciso esconder toda a verdade do ser humano em algum lugar. E eu queria que você me ajudasse a esconder. Eu preciso esconder num lugar muito difícil dele encontrar. Porque no estágio que ele está agora, ele não faria boa coisa com essas verdades. Poderia distorcer por um outro lado. Então tem que ser muito bem escondido. Eu estou pedindo uma sugestão para você. E o anjo pensou e falou: já sei, vamos esconder nas profundezas do mar. Aí Deus disse: não, nas profundezas do mar não. O homem vai cavar, vai buscar, ele vai encontrar lá no fundo do mar. Não, lá não é um bom lugar. Então, disse o anjo, vamos esconder muito abaixo da terra, vamos pôr lá no fundo da terra. Eu disse: não, o homem ele vai atrás de muitas coisas no centro da terra. E ele vai escavar a terra e aí ele vai encontrar. Não vai ser uma boa coisa também. Assim eles ficaram divagando de esconder isso em vários lugares e em nenhum lugar Deus achava bom. Então, uma hora Deus teve um pensamento brilhante e disse ao anjo: já sei aonde que nós vamos esconder. Vamos esconder dentro dele mesmo, porque aí é o último lugar que ele vai procurar. E quando ele for procurar isso, ele já estará numa expansão de consciência muito maior e estará apto para encontrar todas essas verdades.